Livro de Gálatas, 5º capítulo, e os versículos 1 ao 26 que diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Podemos perceber aqui um capítulo que ressoa com a liberdade e responsabilidade em Cristo. Vamos nos aprofundar mais nesse capítulo em 5 pontos destacados. A liberdade em Cristo. Paulo começa enfatizando a liberdade que temos em Cristo, nos alertando para não voltar à escravidão da lei. É uma declaração poderosa sobre a natureza libertadora da graça. Andar pelo Espírito. Paulo nos encoraja a andar pelo Espírito e, ao fazer isso, não satisfaz os desejos da carne. Isso não é uma jornada isolada, mas um caminho em comunhão com o Espírito Santo. A batalha interna. Paulo descreve a luta entre a carne e o Espírito, uma realidade com a qual muitos podem se identificar. Ele nos lembra que, ao sermos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. O fruto do Espírito. Uma das passagens mais escondidas de Paulo reside neste capítulo: o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, responsabilidade de restaurar aqueles que caíram, satisfeitos em um espírito de humildade e amor. Essa passagem ressoa profundamente na vida cristã. Somos chamados à liberdade, mas essa liberdade não é uma licença para satisfazer a carne, é uma oportunidade para servir uns aos outros em amor. Que,
Ao meditarmos sobre essas palavras, o Espírito Santo nos guia na jornada da fé, proporcionando em nós o belo fruto que glorifica a Deus e abençoa os outros. Na meditação de hoje, eu lembro que às vezes os problemas surgem e nossa primeira reação é ficar com medo e nos sentimos ansiosos. Jesus não quer que você viva com medo, mas Ele também não quer que você procure paz em mais lugar nenhum. No livro de João, capítulo 14 com o versículo 27 diz assim: Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Este versículo traz consigo uma mensagem de consolo e serenidade diretamente dos lábios do Salvador. Vamos explorar suas profundezas de uma maneira abençoada. A dádiva incomparável. Jesus começa declarando: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Este não é um tipo comum de paz, é a paz de Cristo, uma tranquilidade que transcende entendimento e circunstâncias. Esta é uma dádiva preciosa, oferecida generosamente por aquele que é a própria fonte de paz. Diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo. Jesus faz uma distinção crucial ao dizer: Eu não dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece muitas vezes está ligada a condições externas, ausência de conflitos, prosperidade material, relações estáveis. Mas a paz de Cristo vai além. Ela permanece firme, mesmo quando as tempestades da vida rugem ao nosso redor. Um chamado à tranquilidade. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz Jesus. Em meio às incertezas da vida, Ele nos convida a manter nossos corações tranquilos. É uma chamada à confiança, sabendo que o Príncipe da Paz está no controle, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. O contexto relevante. Este versículo faz parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. Ele sabia que eles enfrentariam desafios e tribulações. Portanto, suas palavras carregam um peso especial, são uma promessa para os momentos difíceis que viriam. A paz que supera entendimento. Ao internalizar essa paz, somos capacitados a enfrentar qualquer circunstância com confiança e esperança. A paz de Cristo não depende das condições ao nosso redor, mas é fundada na presença constante e no amor inabalável de nosso Salvador. Oração do dia. Senhor, hoje abrimos nossos corações em gratidão. Agradecemos pelas dádivas do novo dia, pela luz que ilumina nosso caminho e pela respiração que nos mantém vivos. Pedimos com humildade, que nos guies com tua sabedoria, que nos livres de todo mal visível e invisível e que derrames saúde sobre nós, corpo e alma. Que tua graça nos envolva como um abraço caloroso, trazendo consigo a certeza de que não estamos sós. Imploramos por tua misericórdia, para que nossas falhas sejam cobertas pelo manto do teu perdão. Concede-nos discernimento para compreendermos os desafios e as alegrias deste dia. Que a felicidade seja nossa companheira, que o amor que emanas alcance nossos corações e que a paz, que transcende todo entendimento, seja o alicerce de nossas emoções. Em Tu, Senhor, confiamos, pois sabemos que Tua presença é constante. É o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.